Certo, gravação iniciada. Então, boa tarde a todas e todos, certo? Essa aqui é a oficina do SEI, tá? Relacionada ao procedimento de solicitação de progressão e promoção docente. Tá? A gente está migrando aí do sistema SIGEC para o sistema SEI, por uma questão de utilização do próprio sistema, né? O SIGEC é um sistema da UFT, a UFNT acabou não podendo adquirir esse sistema, né, realizar uma parceria com a UFT, e aí como todos os nossos processos serão utilizados dentro do sistema SEI, né, que é um sistema próprio para gerir processos eletrônicos, então a gente achou por bem já incluir, né, junto aí com a CPPD, obviamente, incluir esses procedimentos dentro desse nosso sistema. Inicialmente, essa que vocês estão vendo é a tela inicial do SEI, tá? Para acessar essa tela, basta digitar o endereço sei.ufnt.edu.br, certo? Vocês já vão ter acesso a essa tela aqui que vocês estão vendo. De início, a gente entende que todos os servidores da universidade já estão com acesso ao SEI, tá? Os casos, uma ou outra situação em que não está sendo possível acessar o sistema, né, uma senha, ou a gente está com servidores novos, recém-chegados, que não estão todos devidamente cadastrados, né, nos próprios sistemas do governo, então essa dificuldade ainda pode persistir num ou no outro caso, tá? Mas em linhas gerais a gente já tem todos os servidores vinculados ao SEI. Caso ainda exista, né, dentre os presentes, alguém que não esteja com esse acesso, vocês podem procurar o pessoal da Superintendência de Tecnologia da Informação para dirimir as dúvidas, né? De repente eles conseguem auxiliar quanto a esse primeiro acesso, né? De repente uma mudança de senha, uma sincronização no sistema de login institucional, enfim, eles podem nos dar esse suporte. Ok, então, a primeira coisa, então, depois que vocês entram no sistema, é digitar o usuário e a senha. Esse usuário e senha, ele é o mesmo usuário e senha do e-mail institucional, tá bom? Não tem diferença. A princípio, é o mesmo usuário e senha que você utiliza para entrar no e-mail. E como se trata esse encontro de uma oficina, aqueles que tiverem condições já de ter no computador aí, abrir uma aba para ir testando o acesso ao sistema, ver como é que as coisas funcionam lá dentro, pode ficar à vontade, tá bom? Lembrando que as questões serão feitas ao final da nossa exposição. Então, vou digitar aqui meu login, minha senha. Clique em acessar. Certo. Vejam só, para essa nossa oficina, para esse nosso encontro, eu sou servidor técnico, tá? Não sou docente efetivo, e por esse motivo eu não estou vinculado a nenhuma coordenação de curso. Tá? Em linhas gerais, todos os professores eles estão vinculados nas coordenações de curso. E as coordenações de curso, elas são unidades dentro do SEI, certo? Para esse treinamento, eu me vinculei temporariamente, né, até amanhã já não estou mais vinculado, a uma coordenação de curso, tá? E especificamente aqui eu me vinculei à coordenação do curso de logística. Como é que a gente vê isso? Assim que eu entrei no SEI, a primeira tela que apareceu foi essa tela aqui, do controle de processo. Então, vocês estão vendo uma tela toda em branco, certo? Essa tela em branco é onde devem aparecer os processos criados e os processos recebidos pela unidade, certo? Se vocês observarem aqui no canto superior direito, vocês estão vendo aqui uma barra de pesquisar e uma outra barrinha com log/CCI. Essa
log/CCI é a identificação da unidade, certo? Então, estou com o mouse aqui sobre a descrição, então aparece coordenação do curso de tecnologia em logística. Cada curso tem a sua identificação, tá? Alguns têm estão dessa forma, né? A abreviação do curso, outras começam com coord, alguma coisa, tá? Mas é só uma questão de padronização mesmo a gente, como sei, o sistema foi alimentado, gerou essa diferençazinha, mas não afeta o funcionamento do sistema, tá? Alguns docentes podem estar vinculados a mais de uma unidade, tá bom? Isso é importante de frisar, porque se o docente estiver vinculado a mais de uma unidade, pode ser que aqui não apareça de imediato a coordenação do curso, apareça uma outra unidade, né? Especialmente os professores que estão em cargos de gestão, né, que estão assumindo outras funções, pode ser que apareça uma outra unidade. Para você entrar na unidade da coordenação do curso, porque para você criar o processo de progressão e promoção docente, você precisa estar dentro da unidade de coordenação de curso, certo? Então, para mudar, você vem sobre essa indicação da unidade, você clica nela, vai aparecer uma lista de unidades às quais vocês estão vinculados, tá bom? Aqui tem uma lista um pouco maior, porque eu estou vinculado a mais de uma unidade, outras mais aqui que a gente tem acesso por ser gestor do SEI, tá? Mas é só para vocês visualizarem. Pode ser que apareça uma ou duas, aquelas que vocês estão vinculados. Dentre as que vocês estão vendo, vocês escolhem a coordenação de curso. Estou aqui, já cliquei sobre a coordenação de curso. Se eu clicar sobre outra unidade, no momento que eu clicar, a página que vai abrir vai ser a página da unidade. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, sobre DDP para pessoas, então a página muda e abre aqui a página do controle de processos da DDP. Então, vocês estão vendo que tem duas colunas, né? Uma coluna de recebido, uma coluna de gerado. Isso significa que a gente já criou alguns processos, então tem aqui a lista dos processos que foram criados dentro da DDP e alguns processos que foram recebidos pela DDP, tá bom? Deve aparecer assim quando a unidade já tiver com vários processos funcionando. Então, só que eu não quero trabalhar dentro da unidade DDP, eu quero trabalhar dentro da unidade de coordenação de curso. Então, volto lá, log, CCI, clico sobre ela, e aí volto para a unidade da coordenação do curso de logística. Certo? Está em branco, nunca foi criado processo, nunca se recebeu processo dentro dessa unidade. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma espécie de pastazinha, né, virtual, tá? A imagem da pasta que eu estou tentando criar para vocês é só para dar uma ideia que a gente precisa ter um lugar para inserir nossos documentos, tá? Então, a gente vai criar o nosso processo, e aí esse processo é o lugar onde a gente vai inserir os documentos. É como se fosse uma pasta virtual, mas você não vai ter a pasta em si, você vai ter o número do processo, e o número do processo é um caminho para você meio que abrir essa pasta e você inserir os documentos nela, tá bom? Como é que a gente faz, então, para criar a pasta, né? Eu entrei no SEI, eu entrei na minha unidade, o próximo passo é procurar, então, aqui no canto esquerdo, nessa faixazinha mais escura, nós temos aqui uma série de opções, tá? Dentre elas, tem uma pastazinha aqui, ó, abaixo de grupos e acima de marcadores, iniciar processo, tá? Bem simples, bem intuitivo. Vou clicar sobre iniciar processo. A próxima tela que vai se abrir é uma tela para eu escolher o tipo do processo. Então, vocês estão vendo aqui, escolha o tipo do processo. Esse íconezinho vermelho, ele é muito importante de se atentar para ele, porque enquanto ele está vermelho, significa que existem todas as opções de processos à disposição para você clicar e escolher, tá? Se por acaso, na hora que você clicar em iniciar processo, esse íconezinho não tiver vermelho, ele estiver verde, dessa forma, então, ó, não aparece processo nenhum. Isso aqui significa
que você nunca criou o processo dentro dessa unidade. No momento que você criar um processo, esse processo já vai aparecer aqui como opção, tá? Mas se você nunca criou o processo, e possivelmente é a situação da maioria das coordenações de curso, então isso vai estar aqui em branco. Não adianta nem eu digitar nada. Se eu digitar aqui, por exemplo, requerimento, estou iniciando o processo, progressão, não aparece nada. Mesmo que se eu der Enter, não vai aparecer nada. Então, para que apareça alguma coisa, eu preciso que esse íconezinho verde aqui, ele esteja vermelho, né? Exibir todos os tipos de processo. Ficou vermelho, então apareceu todos os tipos de processo. Eu posso correr aqui sobre a lista e escolher o processo que eu quero, ou posso simplesmente ir digitando aqui. No momento que eu começar a digitar, o próprio C já vai filtrando para mim. Então, eu vou começar aqui, ó. Apareceu orçamento, programação, pessoal, progressão e promoção docente, PGD, programa de gestão de desempenho. O que a gente quer? Processo de progressão e promoção docente, né? Quadro efetivo, processo de progressão e promoção. Tá bom? Tá aqui o nosso tipo de processo. Clico sobre ele, a tela vai mudar para essa tela aqui, ó. Algumas informações, boa parte delas opcionais, tá bom? A gente não precisa preencher tudo. Já está aqui descrito o tipo de processo, progressão e promoção, quadro efetivo. A especificação é uma espécie de etiqueta que você coloca no processo para identificar o processo melhor, né? Se você criar sem a especificação do processo, a única coisa que vai identificar o processo para quem tiver acesso a ele, né, é o número, tá? Quando você põe a especificação e acima, quando o processo está criado e você pôr o mouse em cima do número do processo, essa especificação vai aparecer abaixo, né? Então você vai poder identificar melhor o processo. Então, para eu especificar esse processo aqui, eu posso simplesmente digitar o meu nome, entendeu? Progressão Álvaro, por exemplo, tá? Posso especificar mais? Posso colocar aqui o nível que eu estou solicitando, né, a progressão, posso indicar o período, mas é uma forma de eu identificar melhor o processo, tá? Eu vou deixar só progressão Álvaro para ilustrar, para vocês verem, tá certo? Classificação por assunto, o processo ele já está cadastrado para um assunto específico, né, reestruturação de salário e alterações salariais. Temos uma próxima... Então, aqui na classificação por assunto não precisa por mais nada, tá bom? A única coisa que eu modifiquei até agora foi a especificação, que é opcional também, tá? A gente indica que se ponha para facilitar a identificação do processo. No caso dos interessados, a gente precisa, então, que quem está criando o processo, né, indique quem é o interessado direto pelo processo, ou seja, o professor que está solicitando a progressão, tá? Progressão ou promoção. Então, se eu sou interessado, eu vou digitar aqui o meu nome, Álvaro. Na hora que eu pôr o meu nome, vai aparecer uma lista de outros Álvaros dentro da universidade. A gente só tem dois, né? Eu, Álvaro José da Silva Fonseca, e o professor Álvaro Júlio Yuca. No caso, o interessado sou eu, então vou clicar aqui sobre o meu nome e deixar aqui, tá? Isso significa que esse processo ele vai estar vinculado ao meu nome, tá? Então, os documentos que eu for criar dentro do processo, que forem configurados devidamente, eles vão recuperar o meu nome e isso vai facilitar na própria condução do processo. Observações da unidade é um campo que não precisa preencher, tá? É um campo que, no momento que você tramitar o processo, essa informação ela não vai junto, tá? A informação da especificação vai com o processo. Observações da unidade, não. Por quê? Porque é uma forma de você descrever dentro da sua unidade alguma especificação relacionada a esse processo. De repente, você indicar, tá, falta incluir documento X, falta incluir documento Y, processo aguardando data tal para tramitar.
entendeu? É uma forma de você, um lembrete para você incluir no processo, mas que esse lembrete ele só é visível enquanto o processo estiver dentro da unidade que o criou, tá? No momento em que isso for tramitado, esse lembrete, esse bilhete, ele vai ser descartado, ok? Então, a próxima etapa, então, antes da gente, de fato, criar a nossa pasta do processo, é escolher o nível, aliás, escolher não, determinar o nível de acesso do processo. Em linhas gerais, todos os processos que tramitam no SEI são públicos, tá certo? Não existe processo dentro do SEI, pelo menos em linhas gerais, que não sejam públicos. Processos sigilosos ou processos restritos são casos muito específicos que possuem uma previsão legal para que seja classificado dessa forma, tá bom? Os processos que a gente está criando aqui especificamente, eles são públicos. O que é que isso significa? Isso significa que é um processo criado dentro de um órgão público, né, com o intuito de gerar e produzir um ato igualmente público, tá bom? Isso não significa que esse processo ele vai estar aberto para ser consultado e acessado por qualquer pessoa, tá? Mesmo dentro da universidade ou fora da universidade. Em primeiro lugar, as pessoas dentro da universidade, para acessar esse processo, precisam ter um nível de acesso diferente, precisam ter o número do processo especificamente, né? Precisam aparecer como interessados. Não é uma coisa tão simples de se fazer, né? O processo tem que estar com documentos assinados, enfim, tem toda algumas implicações para que esse processo, ele, de fato, seja acessível para quem já está no SEI da UFNT, cadastrado, né, como servidor. Para quem é externo, esse processo é muito mais complicado, tá? Porque o usuário externo precisa solicitar, precisa encaminhar uma série de documentos, precisa passar por um crivo da instituição, ele precisa, de fato, ser interessado por algum processo específico, ele vai receber uma senha, esse acesso vai ser por um período determinado, e para ele ter acesso a algum processo, é necessário que o processo seja aberto para ele. Então, ele não vai entrar no sistema e visualizar tudo. Ele vai ter acesso ao sistema, mas não vai visualizar nada. Só vai visualizar alguma coisa no momento que alguém atribui algum processo para ele. Certo? Então, essa indicação de que o processo é público é só uma configuração do sistema para que ele funcione como um processo público. Tá certo? Isso não implica, mais uma vez, que esse processo ele vai estar aberto para quem quiser visualizar o que está sendo feito, né? Não é como uma pasta no gerenciador de arquivos do nosso computador, né, que está lá, quem tiver acesso ao computador acessa o arquivo. Não é assim que funciona no C, tá bom? Existem níveis de acesso diferentes. Então, só recapitulando aqui, a gente criou o processo, iniciar o processo, inseriu aqui a especificação, inseriu o interessado e marcou que o processo é público, tá? Feito isso, eu posso clicar aqui em salvar, que aí o processo será criado, de fato. A pastazinha do processo será aberta para mim. Foi exatamente o que aconteceu agora. Então, vocês estão vendo que a tela mudou. Tem aqui, ó, processo aberto somente na unidade log CCI. Nenhuma outra unidade consegue ver esse processo, só a log CCI consegue ver, porque só está aberto aqui. Tá bom? Então, vocês estão vendo aqui em cima, à esquerda, que o processo gerou um número, esse número é automático, certo? Eu consigo depois consultar o andamento desse processo, para onde é que ele foi, para onde ele deixou de ir. Se eu clicar aqui em consultar andamento, ó, foi criado aqui no dia 5/4, às 13h25, pelo usuário, Álvaro Fonseca, processo público gerado. Cada passo desse processo vai ficar registrado aqui. Quem acessou, quando acessou, o que fez nesse processo, tá bom? Então, só para mostrar para vocês. Vamos voltar aqui e clicar novamente sobre o número do processo. A tela volta. Então, só para mostrar para vocês que isso aqui é como se fosse uma pastazinha aberta. Se eu voltar aqui no menu superior, aqui à direita de vocês, ao lado da descrição da unidade, tem umas colunazinhas, né? Controle de processo. Se eu clicar sobre ela,
eu volto para a área inicial do processo, da unidade. Nessa área inicial, vocês estão vendo ó, que já mudou aqui, apareceu a colunazinha dos gerados. Tá? Isso significa, ó, aí eu passo o mouse sobre esse número e aparece para mim, ó, progressão pessoal, progressão promoção, quadro efetivo, progressão alvo. Tá vendo a etiquetazinha que eu pus lá no processo? Progressão alvo. Se eu não tivesse colocado essa etiqueta, aparecia somente progressão promoção. Eu não sabia de quem é esse processo. Para uma gestão de processos mais eficiente dentro da coordenação de curso, é interessante que todos os professores que forem criar um processo desse dentro da coordenação, que identifiquem o processo, tá? Porque isso auxilia aos demais que estão usando a mesma unidade a saber qual é o seu processo, quais são os tipos de processos que estão circulando, tá bom? E aí o detalhe é que todos que estão dentro dessa unidade, todos os professores que estão vinculados à coordenação do curso de logística, eles vão ter acesso a essa mesma área, vão ter acesso a todos os processos, tá certo? Dentro de cada coordenação, os processos eles são visíveis. Para as coordenações de fora, não, mas dentro da coordenação, eles são todos visíveis, tá certo? Quero voltar, então, vou abrir novamente a pasta, clico sobre o número, voltei aqui para dentro, tem uma série de ícones que a gente não vai explorar agora, tá? São potencialidades do sistema que a gente pode ver isso depois. A gente até recomenda que vocês façam o curso do Sei Usar na plataforma do governo, da ENAP, né, na escola de governo. Tem um curso Sei Usar que esmiuça de forma perfeita esse sistema, tá bom? Então tá, criei o processo está aqui aberto, tá bom? Agora eu vou inserir documentos. Que documentos que eu vou inserir? Aí começa, então, o trabalho do professor de tirar as dúvidas, né? O que a gente fez para tentar amenizar esse momento? A gente criou, dentro de um recurso do SEI, o que a gente chama de base de conhecimento, que é toda a descrição do fluxo necessário para que você tenha, de fato, o processo de progressão e promoção encaminhado. Aqui, à esquerda, ao lado do número do processo, vocês têm aqui ó, um iconezinho de dados, parece umas moedinhas. Na hora que a gente clica sobre esse ícone, vai abrir uma outra tela de informação, de base de conhecimento associadas a esse processo. Essa foi uma base de conhecimento que a gente criou, especificando quais são os passos necessários para os processos de progressão e promoção docente. Aqui no finalzinho, eu tenho na última coluna ações, duas opções, então eu vou clicar aqui sobre essa primeira, visualizar conteúdo do procedimento. Cliquei sobre o conteúdo, abriu aqui essa tela, acho que vocês devem estar vendo. Pronto. Base de conhecimento, progressão e promoção docente. Tá? Aqui vai dizer, em linhas gerais, de forma mais resumida, mais simples, que atividade que é, atividade de progressão e promoção docente, prevista na Lei 2.772/2012, na Resolução Consumo 02/2022, diz o que é progressão, diz o que é promoção, quem faz, né, comissão permanente e pessoal docente, o e-mail da comissão, diz o que a CPPD vai fazer, então qual é o fluxo desse processo, o local do requerimento é o SEI, e temos aqui uma tabela, um quadro, melhor dizendo, com alguns passos, né? 10 passos, que não são 10 passos que o professor interessado precisa fazer. São 10 passos que o processo vai seguir, tá certo? Até o final dele. Não são 10 passos do professor. Quais são, então, os passos que o professor precisa fazer? O passo 1, tá? O que a gente vai conversar agora é sobre esse passo 1, tá bom? A nossa oficina é especificamente o passo 1, que é o quê? O requerente, ele vai, primeiro, criar o processo, a gente acabou de criar o processo, né? Então esse passo já foi superado, vai preencher e assinar o requerimento para progressão e promoção docente, a gente tem um formulário específico dentro do SEI, eu vou mostrar agora a vocês, vai anexar a última portaria de progressão e promoção docente, certo? Também vou mostrar como é que faz isso,
No caso da primeira progressão, o docente deverá anexar, então, declaração emitida pela Coordenação de Registro de Cadastro de Pessoas, está aqui o e-mail, tá bom? Então, tem muitos docentes que ainda não fizeram nem a primeira progressão, então, para fazer a primeira progressão, como não há uma portaria, a gente recomenda, então, que vocês solicitem por esse e-mail essa declaração, e aí a Coordenação de Registro de Cadastro de Pessoas vai emitir, com esse documento você pode dar entrada, certo? O próximo passo, então, anexar a documentação comprobatória para pontuação, e aí nós temos aqui já uma orientação, vocês vão criar um documento externo dentro do SEI, e o modelo é esse, né? Eu vou mostrar também para vocês, está tudo dentro do SEI, não precisa, não é um documento que vocês vão ter dificuldade para criar. Em seguida, cria e assina o relatório de produtividade, que a gente criou também um modelo dentro do SEI para vocês preencherem, certo? E, por fim, encaminha um processo para a secretaria da CPPD. E aqui a gente colocou a unidade dessa secretaria, tá bom? Já que as unidades elas têm siglas específicas, a gente já indicou aqui qual é a sigla da unidade da secretaria da CPPD, certo? Esse documento que vocês conseguem baixar, fica com vocês. Tem aqui algumas observações, algumas condições, a base legal, tá bom? E esse documento ele vai sendo atualizado sempre que necessário. Então, vocês estão vendo aqui, ó, criado por Álvaro, versão 4, tá? A última modificação foi feita, então, dia 3/4, às 5h31. Se eu atualizar ele hoje, já vai aparecer aqui versão 5, tá bom? Então, é um documento que a gente consegue atualizar, ele não vai ficar obsoleto, tá? Se a gente precisar modificar ele, a gente modifica. Mas vamos voltar lá para a área do SEI. Voltamos aqui, tá? Então, voltamos aqui para a nossa aba do SEI, que base associada, para eu voltar para a parte do documento, do processo. Então, eu clico aqui sobre o número dele, abriu a tela, e agora eu vou criar o quê? Qual é o primeiro documento que era para criar? Era o requerimento para progressão e promoção docente, tá bom? Para criar o requerimento, o primeiro ícone aqui nessa barra de ícones é uma folhazinha, né, uma página tracejada aqui laranja, incluir documentos. Quando você põe o mouse em cima, aparece a informação, incluir documentos. Vou clicar sobre ela. Do mesmo jeito que apareceu para a criação de processo, vai aparecer também para a criação de documentos. Então, a gente tem aqui uma série de modelos de documentos já pré-criados dentro do sistema, né, que também podem ser adaptados. Do mesmo jeito está o íconezinho vermelho, ó, se ele tiver verde, só vai aparecer documentos externos. Então, para eu habilitar os outros, eu tenho que clicar. E aí eu vou procurar o requerimento, né? Do jeito que está escrito lá na base de conhecimento, eu procuro aqui. Requerimento, progressão, promoção docente. Está aqui, ó. Requerimento, progressão, promoção docente, formulário, tá? No momento em que eu clicar sobre ele, ele vai abrir uma tela de um formuláriozinho para eu preencher, tá bom? Esse aqui é o requerimento. E aí, detalhe, pessoal, se eu começar a preencher esse formulário, e de repente for fazer outra coisa, fechar essa tela, voltar aqui, esse documento ele vai sumir, eu vou perder todas as informações, tá? Para que eu possa, de fato, criar esse documento aqui dentro, eu preciso, no final, salvar ele. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, a primeira informação, você tem aqui, requerimento, progressão e promoção docente, e o servidor especificado abaixo, vem requerer progressão e promoção docente, conforme dados constantes no presente requerimento, no relatório de produtividade e nos documentos anexos, responsabilizando-me integralmente pela veracidade das informações fornecidas. Então, todos os campos que possuem negritos são campos obrigatórios, tá bom? Esse é um detalhe importante, então pode ser que vocês tentem salvar o documento e não consigam salvar porque precisa preencher alguma outra informação, tá bom? Então, a gente já configurou o formulário para evitar essa dificuldade. Então, nome completo.
Fonseca, matrícula, e-mail, telefone, tá? Regime de trabalho. Quando vocês clicam, quando a gente clica sobre essa caixa, vai aparecer 3 opções. Eu não sei se está aparecendo para vocês, eu acredito que não, porque acho que o Google Meet não consegue explorar, mas eu vou clicando aqui para vocês. Tá tudo em branco. Dedicação exclusiva, 40 horas e 20 horas, tá bom? Então, o docente vai especificar aqui qual é o seu regime de trabalho. Vou pôr aqui 20 horas, né? Só a título de exemplo mesmo. A unidade acadêmica a qual ele está vinculado, então a gente tem aqui o Centro de Ciências Agrárias, temos o Centro de Ciências Integradas, Centro de Educação e Humanidades e a Faculdade de Ciências da Saúde. Tá bom? Eu vou clicar aqui então sobre o Centro de Ciências Integradas, que é onde está o curso de Logística. Departamento, a gente já incluiu essa informação, embora essa seja uma discussão que esteja acontecendo dentro da universidade, mas a gente já sabe que foi criado um departamento, né, o departamento de zootecnia, então a gente precisa considerar a existência dessa unidade aqui dentro. Então a gente já pôs departamento, você pode, se você não tiver vinculado a nenhum departamento, marca não se aplica, tá bom? Se tiver vinculado ao departamento de zootecnia, marca departamento de zootecnia, ok? Não pode deixar esse campo em branco, porque ele é um campo está em negrito, então é obrigatório. Então, vou marcar aqui não se aplica. Então, qual o curso? A gente também já cadastrou todos os cursos. Então, vai aparecer uma lista de cursos, biologia, ciências sociais, direito, enfim, todos os cursos. Eu vou procurar aqui o curso de logística, tecnólogo, tá? Então, já estou preenchendo meu requerimento. Se, porventura, eu sair dessa página, fechar alguma coisa aqui, voltar sem salvar, eu vou perder toda essa informação, tá bom? Então, é sempre ficar sempre atento a salvar. Se eu tentar salvar agora, sem terminar de preencher, ele não vai deixar. Ó, vou tentar aqui só para mostrar para vocês. Ó, informe data da última progressão. Então, vai exigir que você volte, porque tem alguma coisa para ser preenchida. Então, dados do requerimento. Data da última progressão promoção. Lembrar de comprovar a data anexando portaria. Então, qual foi a data da minha última progressão promoção? Vou colocar aqui, então, dia 12/2/2021, por exemplo. Minha última progressão. Vou colocar aqui 2023, que eu tinha anotado aqui. Tá, minha última progressão foi essa. Certo? Requerimento para progressão e promoção, de progressão e promoção para classe e nível especificado abaixo. Então, a gente também fez uma listazinha, tá, com as possibilidades de progressão e promoção. Então, eu vou marcar aqui, a minha progressão, na verdade, é para nível C4, né? Eu estou no nível C3 e preciso ir para o nível C4. Então, vou marcar aqui. Então, a nossa ideia em criar esse formulário é tentar padronizar o máximo possível essas informações que são importantes na hora da avaliação pela CPPD, certo? Então, marquei aqui, ó, lembrar sempre que essa progressão é para onde eu quero ir, né? Qual é o nível que eu estou requerendo. Tá? Requerimento de progressão para a classe e nível especificado abaixo. Não é a classe atual, é para onde eu vou, certo? Informações adicionais não está em negrito, então é opcional. Se quiser incluir alguma coisa, pode incluir. Não querendo, não precisa. Agora sim, preenchi tudo. Posso clicar em salvar aqui em cima ou aqui embaixo, não faz diferença. Cliquei em salvar, no momento que eu fiz isso, o sistema já gerou para mim o documento. Está vendo que apareceu aqui, ó, abaixo do número do processo, apareceu o documento, requerimento, progressão, promoção, docente. Associado ao requerimento, também veio um número, tá vendo? Ó? Requerimento de progressão, promoção docente, 0005500. Então, todo documento dentro do SEI, ele é numerado, ele é identificado.
tá certo? A gente consegue encontrar qualquer documento, a gente sabendo qual a numeração dele e qual o tipo dele, certo? Isso aqui é uma grande vantagem para a gente não perder esses documentos em outro momento. Criei o documento, só que para ele ter validade, e esse é um detalhe muito importante, a gente precisa assinar esse documento. Então, como é que eu faço para assinar no SEI? Eu estou solicitando aqui, requerendo minha progressão de promoção, preenchi o requerimento, agora preciso assinar esse documento. O que é que eu faço? Com o requerimento aberto, né, clicado aqui, está aberto, você tem aqui alguns íconezinhos. Ao lado desse quadradinho laranja, tem uma caneta, certo? Essa caneta é assinar documentos. Vou clicar sobre ela, vai abrir uma outra telinha, tá? Assinatura de documentos, órgão do assinante, o nome do assinante, já vai identificar. Eu vou indicar aqui só o meu cargo e função. No caso, sou servidor. O padrão aqui é que todos os servidores tenham esse cargo e função de servidor, tá certo? Quem tem cargo de direção, coordenação, deve aparecer aqui outras opções, mas em linhas gerais é servidor, certo? E aí eu vou digitar a mesma senha que eu utilizei para entrar no SEI. Clique em assinar. No momento em que eu fiz isso, o sistema já reconheceu e no final do documento vai aparecer aqui, ó, documento assinado eletronicamente por Álvaro José no dia tal, na data tal. Certo? Então, o documento já posso considerar o documento assinado. Se por acaso o servidor, depois que assinou, percebeu que errou alguma coisa, tem como voltar? Tem. Enquanto esse processo não for encaminhado para outra unidade, esses documentos, mesmo que assinados, eles podem ser modificados ainda. Depois que o processo for tramitado, não tem mais possibilidade de alteração, tá bom? Os documentos ficam todos travados, tá? Mas enquanto eu ainda não tiver tramitado, eu posso alterar. E para alterar, nesse mesmo quadradinho aqui, é o quadradinho que identifica o processo aqui, o documento aqui abaixo do processo. É um quadradinho laranja. Se eu clicar aqui sobre ele, ó, alterar formulário, eu consigo editar ele ainda, tá? Então eu edito e vou criando tantas versões quantas forem necessárias do mesmo documento, né? Obviamente não são cópias, são só alterações, isso vai ficando registrado dentro do documento, versão 1, versão 2, versão 3, certo? Então, é só uma possibilidade que eu estou apontando para vocês. Então, pronto. Criamos o processo, preenchemos e assinamos o requerimento, né? O passo 1 e o passo 2 lá do procedimento da nossa base de conhecimento. O passo 3, então, é anexar a última portaria de progressão e promoção. Como é que eu vou fazer isso? Novamente, incluir documento, clico sobre incluir documento. A primeira opção dos tipos de documento é externo. Isso significa o quê? Que eu vou incluir um documento de fora do SEI, tá? Então, clico aqui, externo. A tela que vai se abrir para mim é essa tela aqui. Com algumas informações, tá? Então, preciso indicar aqui o tipo do documento externo que eu vou incluir. Eu vou incluir uma portaria. Então, na hora que eu clico, vai aparecer uma lista com várias opções. Eu posso até ir digitando aqui um P, né? E aí eu identifico mais fácil. Vou procurar aqui, então, portaria. Passei aqui, portaria. Portaria, pronto. Tipo do documento, portaria. Data do documento. Qual é a data dessa portaria? Então, se for uma portaria lá de 2023, né, foi publicada em fevereiro de 2023, então vou indicar aqui, o documento ele é de fevereiro, aqui 2023, indicar fevereiro, vamos dizer que foi dia 13 de fevereiro, pronto. Data do documento, 13 de fevereiro de 2023, certo? O número do documento e o nome na árvore são opcionais, certo? Eu não preciso indicar isso aqui. Mas se eu quiser identificar
a portaria, eu posso digitar aqui o nome dessa portaria na árvore. A árvore é o que? A árvore é a sequência dos documentos que estão sendo inseridos no processo. Então, eu posso colocar aqui portaria da última progressão, por exemplo. Mas não preciso pôr, não. É opcional, tá bom? Vai de cada situação. Quem quiser inserir. Para a portaria especificamente, eu não vejo muita necessidade. Então, o que seria, então, necessário marcar? Formato do processo, do documento. É um documento nato digital? É um documento digitalizado nesta unidade? E aí, atenção para os conceitos. Né? Todo documento nato digital são documentos criados digitalmente. Tá? Eles são construídos, editados, elaborados, produzidos digitalmente. Tá? Não são documentos, por exemplo, eu tenho eles físicos, assinado, e aí eu fui, digitalizei e criei um PDF digitalizado. Então, para ser um documento nato digital, é um documento, então, que foi criado e assinado dentro do sistema, tá? Se eu pôr o mouse aqui, e do lado onde tem essa interrogaçãozinha, aparecem opções, né? Então, ó, selecione a opção nato digital se o arquivo a ser registrado for criado ou recebido por meio eletrônico. Selecione a opção digitalizado nessa unidade somente se o arquivo ser registrado ou produzido a partir da digitalização de um documento em papel. Tá? Então, já esclarece um pouco mais para a gente o que é nato digital digitalizado. Se a gente está falando de portaria, então a gente está falando de um documento nato digital, certo? Precisa informar remetente? Não. O interessado ele já está indicado, lembra que a gente, na hora de criar o processo, a gente incluiu o nome do servidor como interessado, então todo documento já vai aparecer o nome dele como interessado, que é automático, o sistema já puxa. Classificação por assuntos é opcional também, não preciso indicar isso aqui. Observações da unidade também não. Nível de acesso à portaria. Portaria, por óbvio, é um documento público, né? Ele está lá acessível para todos. E aqui, no final, anexar arquivo, eu vou incluir, então, essa portaria. Na hora que eu clico, aparece uma janelinha para eu procurar dentro do meu computador essa portaria. Vou clicar aqui sobre ela, portaria de progressão. O documento vai ser anexado, está aqui, portaria de progressão. Clico em salvar. No momento em que eu clico em salvar, a portaria vai aparecer aqui do lado, abaixo de requerimento, também com uma numeração específica. Tá vendo? 0005505. E aqui abaixo, ó, ao lado, já aparece também a portaria. Obviamente, eu pus aqui só um documento ilustrativo, certo? Ó, requerimento, progressão, promoção. Eu posso voltar para ler portaria. Tá bom? Tudo dentro do processo. Tá? De progressão, promoção docente. Perfeito? Incluir a portaria. Terceiro passo do processo, né? Agora, o próximo passo é anexar a documentação comprobatória para pontuação no período. E aí, a orientação que a gente está dando junto com a CPPD é que se reúna todos os documentos comprobatórios num único arquivo. Tá? Isso facilita a análise da CPPD e também facilita a organização do próprio processo, né? Não fica um processo muito poluído, com muito documento espalhado. Então, sempre que possível, se a gente puder construir um único arquivo com a sequência dos documentos, de preferência a sequência que vai aparecer, que vai ser pontuada no relatório de produtividade, isso já ajuda bastante a análise do processo. Tá? E aí surge um problema. Como é que eu faço para incluir, então, um único PDF, se eu tenho vários PDFs? Tá? Vou dar uma sugestão aqui para vocês. Vou mudar aqui a minha tela. Tá? Vou digitar aqui I love PDF. Clicar aqui sobre a opção, né? I love PDF. Vocês estão vendo aí a tela.
certo? I Love PDF é uma das possibilidades, uma das ferramentas online gratuitas que a gente pode utilizar para criar, para editar PDF de um modo geral. Então, a gente pode juntar PDF, a gente pode dividir PDF, comprimir, enfim, é um instrumento muito utilizado e para essa finalidade nossa aqui, a gente vai sugerir, então, esse instrumento, tá bom? Pode ficar à vontade para usar outros, é só a título de exibição. Então, eu quero o quê? Juntar PDFs. Eu já reuni todos os meus documentos, tem lá meus certificados, né, minhas comprovações, minhas portarias, estou com tudo junto, só que separado dentro de uma pasta no computador. Então, eu preciso colocar isso dentro de um único PDF para subir no meu processo de progressão e promoção. Clico aqui sobre selecionar arquivos, procuro meus documentos, então, vou selecionar todos que eu vou usar, clico em abrir, e ele abre aqui, ó, todos os documentos. E aí eu posso, inclusive, se eu ver, não, esse aqui, ele tem que estar na frente. Eu posso clicar, arrastar ele para frente. Esse outro aqui tem que estar desse lado aqui, para cá, esse aqui para cá. Eu consigo movimentar as páginas aqui dentro, tá? Se eu quiser incluir mais, eu posso clicar aqui em incluir mais, tá bom? Então, ponho aqui na ordem que eu acho que é devida. Finalizei, vou só clicar aqui em juntar PDF. Pronto, ele já juntou tudo. Eu só tenho agora que baixar o PDF combinado. Baixou. Certo? E aí ele vai aparecer com o nome I Love PDF Merged, tá? Que é o documento já juntado. Vou voltar então lá para a tela do SEI e vou incluir esse documento que eu acabei de juntar, tá bom? Incluir documento, documento externo, vou marcar documento na ato digital. Pela natureza do nosso trabalho, ultimamente, a maioria dos documentos que a gente tem são documentos digitais, então não faz sentido, né? Acho que pouquíssimos documentos hoje em dia que a gente precisa digitalizar. Mas como a gente está falando de um aglomerado de documentos, e sua maioria são digitais, a gente pode marcar na ato digital sem problema nenhum, tá? Mas eu não posso pular o primeiro registro, né, que é o tipo do documento. Então, que tipo de documento é esse que eu vou incluir? Lá na nossa base de conhecimento, a gente já fez a indicação, né? Anexar, então, o tipo de documento externo, documentação comprobatória anexo 1. Esse é o nome do documento, do tipo, né? Documentação comprobatória anexo 1. Então, eu vou aqui em tipo de documento e procuro documentação comprobatória anexo 1, que é justamente a documentação que eu vou utilizar para comprovar o que eu estou dizendo lá no anexo 1. Está aqui, ó, tipo de documento, documentação comprobatória anexo 1. A data, eu posso incluir a data de hoje, que é a data que eu estou criando o documento, tá? Sem problema, é um documento só, é uma documentação comprobatória. Não preciso indicar na árvore também, né? Já que eu estou juntando tudo aqui num documento só, isso aqui já é suficiente. Aparece aqui o meu nome, assunto tranquilo, observações da unidade também, marco que é um documento público, vou clicar em anexar arquivo, procuro lá meus downloads, onde é que está esse documento unido, está aqui, ó, I Love PDF, Merged, abrir, ó, o nome do processo, tá vendo? O documento que eu acabei de criar. Marquei, cliquei em salvar, está aqui. Toda a documentação comprobatória. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 20 páginas. Não tem limite, tá? Não tem limite de tamanho aqui para você incluir esses documentos. Aliás, tem limite de tamanho, mas é um limite suficiente. A gente não se preocupa com isso. Tá bom? São documentos que você não precisa assinar, então eles aparecem aqui, ó. PDF, né? Também aparece numerado, documentação comprobatória anexo 1, 5508. Certo? Mais uma vez, todo documento dentro do processo ele é identificado. Os que estão assinados, esqueci de mostrar, aparece um íconezinho de caneta amarela aqui do lado, né?
Então, nós cumprimos aí, criamos o processo, preenchemos e assinamos o requerimento de progressão docente, anexamos a portaria, anexamos a documentação comprobatória. Agora falta criar e assinar o relatório de produtividade, né? O nosso penúltimo passo. Para criar, então, e assinar o relatório de produtividade, vou também lá, incluir documento. E aí o relatório de produtividade é um documento que a gente criou um modelo aqui dentro do SEI, tá? Existe o documento externo, inclusive em Excel, né, que ele faz os cálculos automáticos, mas a gente entendeu que esse documento sendo criado dentro do próprio sistema SEI facilitaria a mobilidade dele, né? Você conseguiria ir atualizando ele dentro do próprio sistema, você não perderia as versões, você assinaria dentro do próprio sistema, porque é um documento que precisa ser assinado, tá? Então, eu vou digitar aqui, por exemplo, se eu digitar anexo 1, assim que ele é mais conhecido, né? Então, tem aqui, ó, 2 documentos, relatório de produtividade e também requerimento de recurso. Isso, no caso do docente ter o seu pedido negado, precisar entrar em recurso, a gente também já deixou o modelo padrão aqui de recurso para ser elaborado, tá bom? Então, vamos clicar aqui sobre relatório de produtividade docente. A tela, vocês veem que é diferente da tela do formulário. O formulário, ele abre diretamente o formulário. Quando eu estou criando um documento, que é um documento editável, e ele é meio que semelhante a uma página do Word. Eu estou criando um documento editável de texto, tá? Não é um formulário. O formulário, ele é todo travado. Já um documento editável de texto, ele primeiro você precisa configurar ele para ele poder ser aberto. Então, esse relatório de produtividade anexo 1 que a gente criou é um modelo de texto. Então, porque o SEI não dá a opção também de criar tabelas com fórmulas, tá certo? A gente não consegue criar tipo Excel aqui dentro. Então, nós temos um modelo padrão, então você pode clicar aqui, documento modelo, tá bom? Esse campo é um campo que você anota sempre que você tiver já um outro relatório de produtividade já elaborado, já preenchido, você pode reproduzir a pontuação dele digitando aqui a referência. E essa referência é exatamente o número do documento. Se eu quisesse reproduzir um texto de um outro relatório de produtividade, bastaria eu copiar o número do documento nesse campo que o SEI já puxaria todas as informações. Tá? Não é o nosso caso aqui. A gente está criando um documento, então, do zero. Então, eu marco só o documento modelo, deixo marcado. Também não preciso descrever, não preciso informar o nome na árvore, o interessado já está preenchido, o assunto também, apenas incluo que é um documento público, né? Eu preciso sempre estar informando, isso aqui. Se por acaso eu errar e marcar restrito ou sigiloso, o SEI vai pedir que eu indique a hipótese legal. Vai ter uma série de hipóteses legais para eu dizer que esse documento é restrito, ou o sigiloso não está nem disponível no nosso SEI, né? Só para vocês verem como é uma coisa muito atípica, tá bom? A gente nem consegue marcar. E se eu, por acaso, colocar esse documento como restrito, mesmo indicando a base legal, o processo ele fica todo restrito, ele se torna restrito, tá bom? Não é só o documento. Então, a gente tem que ficar sempre atento para deixar o documento público, porque ele precisa ser acessado por quem vai analisar ele. Tá bom? Marquei público, indiquei que é um documento modelo, bastou isso, não precisa mais preencher nada. Clico em salvar, e aí ele vai abrir para mim. Está faltando, que ele não está. Tá, desculpa, você deu um atrasinho, acho que foi a internet aqui. Tá rodando, pessoal. Vou esperar. Perfeito. Estão vendo que ele abriu aqui o documento, ele mostra como é que é o modelo, tá? Tá aqui o modelo, ele já gera o nome, o cabeçalho, já relaciona o número do processo, né, o mesmo processo, ele indica o interessado, já está o meu nome aqui, tá? Aí tem todos os campos do relatório de produtividade para ser preenchido. Do jeito que ele está aqui, eu não consigo editar, tá? Eu não consigo editar. Para eu editar ele, eu preciso clicar
sobre esse íconezinho amarelo aqui, esse papelzinho aqui com uma caneta. Mas no momento em que eu crio ele, a abazinha já aparece para mim. Já aparece uma aba com o documento editável. Então, vou só mudar aqui a tela para vocês poderem visualizar. Aqui. Certo? Então, está aqui o documento editável, aquele mesmo documento que está lá. Então, tudo que eu fizer aqui vai aparecer lá. Tá? Só que aqui a diferença é que eu consigo editar. Então, posso colocar aqui 10, por exemplo, 3, né? 15. Tá? Aí eu vou editando. Qual a página, então? Lá no documento que eu juntei, tem lá a sequência, não tem? Então, eu vou lá indicar naquela sequência. É a página 1, a página 15, por exemplo. E aí eu vou pontuando, vou anotando, preenchendo todo o relatório de produtividade com a pontuação que eu entendo que é cabível, tá bom? Então, o campo 1 da atividade de ensino, cada um dos pontos, vocês já conhecem, né, esse relatório. Quem já progride já há um tempo já é mais familiarizado com ele, né? O campo 2, o campo 3, atividades acadêmicas. Está todo aqui, tá certo? E aí, pessoal, o detalhe é, como ele é um documento editável, você pode, por acidente, selecionar isso aqui e apagar, tá? Para voltar, se você clicar aí no teclado Ctrl Z, ele volta tranquilo, tá? Eu estou mostrando isso aqui só para alertar, para que vocês não editem essa área, tá? Editem só esse campo aqui, essas 3 colunas, incluindo, então, a pontuação. Essas informações, elas estão aqui para orientar o preenchimento dessas outras 3 colunas. Se, porventura, apagou e não percebeu, também não tem problema, porque a CPPD tem essas informações registradas e não adianta modificar isso aqui, porque a CPPD tem a referência. Então, isso aqui não vai fazer tanta diferença. É mais uma orientação mesmo para o docente preencher esse relatório. Então, ele vai preencher todo o relatório de produtividade até o final, certo? Preencheu. O documento, né, ele não faz as somas, tá certo? É só um documento declaratório mesmo. E aí a gente precisa contar que o docente ele fez os cálculos e a CPPD depois vai contabilizar para saber se está tudo certo mesmo, tá bom? Preenchi isso aqui, é um editorzinho de texto, né? Tem as opções aqui que eu posso utilizar. Nesse caso, o documento já está... Vamos fazer de conta que eu preenchi todo. Clico aqui em salvar. No canto esquerdo aqui em cima, superior, salvei. Se eu já quiser assinar ele, eu já posso clicar aqui em assinar e assino o documento. Se não, eu posso fechar. Vocês vão ver, ó, apareceu aqui as informações, já estão salvas. Posso sair desse processo, posso sair do SEI, posso voltar amanhã, editar o documento de novo. Sua tela saiu, Álvaro, sua tela saiu. Sua tela do SEI saiu para a gente. Desculpe. Eu acabei fechando sem querer a janela de edição e fechei sem fazer alternância. Obrigado. Voltou, bom, obrigado. Então, como eu ia falando, o que eu editei lá já surgiu aqui, tá bom? Então, eu posso sair dessa unidade, deixa eu sair aqui para vocês verem. Na área de trabalho do processo, posso voltar para o processo, posso editar ainda. Se eu achei que a documentação comprobatória, esqueci alguma coisa, eu posso, tá vendo aqui esse íconezinho da lata de lixo, eu posso clicar em excluir, incluir novamente. Enquanto eu não tramitar esse processo, eu consigo mover ele, mexer com ele aqui à vontade. Tá? Incluir documento, apagar documento, editar o requerimento, assinar novamente, tá? Preencher o relatório de produtividade, isso não faz diferença. Você pode criar o processo e ir alimentando ele ao longo do período que vocês acharem necessário, tá certo? O documento, o processo ele só vai passar a valer no momento em que ele for tramitado. Aí essa data da tramitação é que vai contar como início do processo, tá certo? O processo ele não é iniciado
antes dele ser tramitado, antes dele ser encaminhado. No momento que você encaminha o processo para outra unidade, tudo que foi assinado trava, tudo que você incluiu não apaga mais. Certo? Você encaminhou o processo. Aí as outras unidades é que vão incluir o que for necessário, fazer as análises. Correto? Então, preenchi, para mim vai estar tudo certo. Preciso, então, assinar o documento. Aqui ao lado, a canetinha preta, cliquei sobre ela, apareceu a tela assinatura de documento, cargo, função, servidor, a mesma senha do e-mail, deu Enter. Pronto, documento assinado. Se eu for lá embaixo do documento, se eu descer aqui até o final, ó, documento assinado eletronicamente. Perfeito? Criei, então, o relatório de produtividade, que era o último documento que eu precisaria criar e assinar no processo. Tá lembrando, deixa eu arrastar aqui para vocês verem, o requerimento de progressão e o relatório de produtividade, eles precisam ser assinados, tá bom? É o documento os documentos que vocês estão atestando as informações que vocês precisam contabilizar. Então, eles são necessários de assinatura. Preenchi tudo, está aqui os 4 documentos, né? Sequência de documentos que eu tenho dentro do meu processo. Quero tramitar. Para onde é que eu tramito? Né? Nossa base de conhecimento diz tramitar para a Secretaria da CPPD. Fazendo isso, a parte do professor interessado termina, certo? Então, qual é o ícone? Nós temos aqui o ícone do incluir documento, outros ícones aqui do lado, tal, e temos aqui uma pastazinha com a seta verde, tá vendo? Pastazinha com a seta verde, ela é enviar processo. Clico sobre ela, e aqui, nessa nova página que se abre, eu vou indicar a unidade ou as unidades que vão receber esse processo. Ou seja, eu posso encaminhar o processo para mais de uma unidade ao mesmo tempo, se eu quiser. Tá? E eu nunca encaminho um processo para pessoas, apenas para unidades. Certo? No nosso caso aqui, a gente só precisa encaminhar para a Secretaria da CPPD, porque a Secretaria da CPPD ela vai incluir outros documentos comprobatórios antes da análise de fato da CPPD. Certo? Então, eu vou colocar aqui, se eu digitar já assessoria, ASS, a primeira opção já vai aparecer, ó, assessoria CPPD. Tá? Essa aqui é a mesma descrição que está lá no documento, que é a base de conhecimento do processo. Tá? Marquei aqui, então, a assessoria da CPPD. Esse documento, então, ele vai para cá. O que é que eu preciso informar, então? Eu quero que esse processo ele se mantenha aberto dentro da minha unidade, ou seja, se eu marcar essa opção, significa que, mesmo depois que eu enviar o processo, eu vou continuar vendo ele dentro da coordenação do curso. Ele vai ficar aberto dentro da coordenação do curso. Tá? Se for preciso incluir alguma coisa, mexer ou acompanhar a elaboração de tudo que estiver sendo colocado dentro desse processo, os pareceres, tal, eu vou conseguir visualizar, tá bom? Se eu quiser fazer isso, eu posso marcar aqui, manter processo aberto na unidade atual. Se eu quiser que o processo vá e depois eu procure informação dele, eu posso fazer isso também, tá? Eu consigo encontrar esse processo, mesmo ele não estando dentro da minha unidade, tá? Se eu tiver como interessado no processo e tiver o número do processo também, eu consigo pesquisar esse processo e ter acesso a ele, independente se ele está ou não aberto dentro da minha unidade. Tá? É interessante manter aberto na unidade? É o professor ficar acessando direto. Por outro lado, não é tão interessante se você tiver uma coordenação que recebe e processa muitos processos, né? Tramita muito processo, porque vai começar a criar tantos processos ali dentro da coordenação que pode ser que você se perca, que esses processos eles acabem criando confusão. Então, a gente deixa isso como uma possibilidade, tá bom? A gente não consegue travar isso. Só apontando para vocês que a gente pode manter esse processo aberto na unidade ou não. Se não marcar, o processo sai da unidade, mas continua no SEI e o professor interessado continua acessando esse processo sempre que ele quiser, só ele pesquisar
pelo nome dele ou pelo número do processo que ele consegue acessar o processo, tá bom? E vai de uma opção de gestão de cada coordenação de curso, de cada curso, de como é que ele vai gerenciar os processos dentro da sua unidade, tá bom? E aí eu posso marcar também essa opção aqui, enviar e-mail de notificação. Isso significa o quê? Que na hora que eu mandar o processo para a Secretaria da CPPD, a Secretaria da CPPD vai receber um e-mail informando que o processo chegou na sua caixa. Tá bom? Isso aí é um mecanismo a mais para nos ajudar a informar a tramitação dos processos na nossa universidade. Tá? Então, isso aqui é preferível já deixar marcado. Tá? Eu vou deixar desmarcado manter processo aberto na unidade, só para vocês verem que o processo some, mas eu vou mostrar onde é que ele vai estar. Tá bom? Preciso marcar retorno programado? Não. Isso aqui pode deixar em branco, porque a tramitação ela vai acontecer nos prazos dela. Tá? Isso aqui é para outras situações. Preciso marcar mais alguma coisa? Não. O que a gente recomenda, então, é que se marque pelo menos enviar e-mail de notificação. Vou clicar aqui em enviar processo. Na hora que eu clicar em enviar, o processo é esse aqui, né? 47965, 2024-65. A informação, processo aberto somente na unidade assessoria. Está aparecendo aqui para mim? Tá, mas na hora que eu voltar lá em controle de processos da minha unidade, não tem mais processo nenhum. Não tem mais processo. Tá? Onde é que esse processo está? Esse processo agora está na Secretaria da CPPD. Deixa eu mudar aqui de unidade, abrir a unidade da Secretaria da CPPD, só para vocês visualizarem que o processo foi recebido por lá, que é a assessoria da CPPD, o último processo recebido, está vendo? Lá na coordenação apareceu processos gerados. A secretaria não gerou nenhum processo até agora, só recebeu o processo. Só o primeiro processo é o último processo que chegou. Progressão Álvaro. Está em vermelho porque todo processo recém-chegado fica marcado assim, dentro da unidade. Isso indica que o processo não foi nem aberto. Quando eu abri o processo, cliquei sobre ele aqui, estou com acesso a todos os documentos, ó, em outra unidade, está tudo funcionando aqui perfeitamente, consigo ver tudo que foi feito, né? E se eu voltar lá para a unidade, ó, o processo já mudou de cor, tá vendo? Significa que já foi aberto, tá? E aí os outros procedimentos são de gestão interna da unidade, como é que esse processo vai tramitar, como é que ele vai funcionar, tá? A parte que cabe ao corpo docente para solicitar a sua progressão promoção é essa. São esses passos, esse procedimento, tá? Eu me alonguei mais do que eu esperava me alongar, tá? Mas é porque eu entendo que é um sistema novo, um sistema recente, que ele é muito intuitivo, mas por ser novo para muita gente, a gente precisa ir com muita cautela antes de só mostrar, né, as funcionalidades dele, tá bom? Então, acho que em linhas gerais era essa a minha parte, né, a minha exposição. Então, dando continuidade à nossa dinâmica, a gente combinou de ler as questões no chat e, em seguida, abrir para intervenções necessárias de quem quiser fazer alguma pergunta oralmente, tá bom? Então, não sei se... Amanda, você conseguiu separar alguma coisa ou a gente vai vendo aqui o que foi perguntado? Amanda, consegue me ouvir? Consegue falar aí? Oi, Elton. Estou aqui. O que você falou? Você conseguiu separar alguma questão que foi feita no chat ou eu posso ir olhando aqui? Pode ir olhando. Tem a primeira pergunta do Marco Augusto. Ele diz que tem uma progressão para o mês que vem. Ele está perguntando se ele tem que fazer pelo documento físico, né, que está no anexo 1, ou pelo sistema. Assim, o que a gente conversou junto com a CPPD é que, após o treinamento com os docentes, todos os processos seriam recebidos via SEI, tá bom? Aí essa é uma questão, então, que a CPPD ela pode responder melhor e a gente precisaria desse suporte. Então, o que a gente fez, né, o que nos coube enquanto diretoria da ProPessoas,
foi construir o fluxo no SEI, né, os documentos, os modelos, e instruir e ficar à disposição para dúvidas, tá? Mas se a CPPD vai receber por e-mail, vai receber pelo SEI, é uma questão mesmo interna de como é que a CPPD prefere fazer essa transição, tá bom? Mas o SEI já está pronto, já está configurado, as oficinas já foram feitas. Com essa oficina aqui, então, os docentes, a gente entende que já estão cientes de como é que é o processo, né? A gente não espera, obviamente, que todos estejam tranquilos em usar o SEI, mas a gente coloca à disposição para auxiliar no que for necessário, né? De inclusão de documento, de junção de documentos, a gente está à disposição, tá certo? Aí, deixa eu ver aqui, tem mais alguma questão? A Fernando Lessa falando que é o login, o CPF, e-mail não funciona, aí tem que ver com o pessoal da STI, eu não estava conseguindo acesso. Deixa eu ver aqui, entrei em processo de um colega, eu entrei, tem processo de um colega, assim, o professor Neumann, ele põe aqui que entrou na unidade e tem processo de um colega. Todos os professores estão vinculados dentro das coordenações de curso. Então, todos que estão na coordenação de curso conseguem ver todos os processos que estão lá, tá certo? Não há como bloquear processo para uma pessoa só ter acesso, tá? Todos conseguem acessar. A configuração do sistema é essa mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. O pessoal não estava conseguindo. Esse problema mesmo aí. Internet. Tutorial, né? Só perguntando aqui, o professor Nicolau perguntando se tem algum tutorial. A gente está elaborando um tutorial, professor. A gente vai disponibilizar também junto com a gravação do vídeo, certo? A gente vai disponibilizar para vocês, para deixar mais claro ainda o procedimento. Não está pronto ainda, a gente vai disponibilizar. O professor Dimas levantou a mão. Certo. Deixa eu só tentar finalizar aqui a leitura do chat, só para ver se tem mais alguma questão. Aí eu passo para o professor. Professor, que o login estava sendo reconhecido. Que colocar nessa data para requerer a primeira progressão. O professor Daniel Barbosa, o que colocar nesta data para requerer a primeira progressão? Não, para a primeira progressão, a data é a data de ingresso, né, a data de entrada em exercício no órgão, tá? O dia que você entrou em exercício é o dia que começou a contar o seu tempo de efetivo exercício no cargo. Então, para você progredir, você tem que contar pelo menos 24 meses de efetivo exercício no cargo docente. E o efetivo exercício começa no dia que você entrou em exercício, tá bom? Quando vocês solicitarem a declaração, a coordenação de registro de cadastros, essa data vai estar lá explícita, tá certo? Para onde eu quero ir? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Requerimento, colocar documentos na ordem. O professor Danilo está dando algumas orientações sobre a ordem dos documentos. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Então, para quem progredir, agora em abril já deve encaminhar o documento pelo SEI. É a mesma coisa que eu falei anteriormente, né? Quem vai progredir em abril, a ideia é que já use o SEI, né? Mas a CPPD pode se pronunciar aqui e dizer se é isso mesmo, né? Professor Dimas, quero saber, por exemplo, quem já fez sua progressão agora em fevereiro de 2024, consegue visualizar o item progressão e promoção na hora de criar um processo, se a comissão, a coordenação, a oficina puder tal. A possibilidade de criar processo de progressão e promoção está aberto qualquer tempo, tá bom? Qualquer servidor dentro da coordenação de curso consegue criar processo de progressão e promoção docente, tá? Não há empecilho para isso, não há bloqueio não. Você não é como se já só abre no período certo. Não, aqui está aberto sempre que se precisar criar. Se quiser criar agora para ir juntando documento até daqui a 2 anos, o sistema não bloqueia isso, tá? É possível, sim. Posso anexar a tabela do Excel assinada? O professor Érico está perguntando. Você pode anexar
ao anexo 1, a tabela do Excel assinada. Olha, é uma questão de procedimento. A gente está dando a orientação para tentar unificar o procedimento para todos, tá? Mas é uma possibilidade? É uma possibilidade. Preenche no Excel, assina e sobe no sistema, tá bom? Aí, a CPPD é quem pode, então, orientar se isso será aceito ou não será aceito, tá bom? Se vai definir que é só o documento do SEI ou se pode também anexar a tabela externa, tá bom, professora? Vamos aguardar a CPPD se manifestar. Para quem vai para titular, memorial e documentos probatórios devem ser enviados pelo SEI? A ideia é que seja tudo pelo SEI, professora. E aí, como esse fluxo vai funcionar, como a gente está iniciando tudo pelo SEI, né, a CPPD ainda não tem com clareza exatamente como é que vai se dar todos os processos, todos os procedimentos, então isso vai sendo ajustado, tá certo? Conforme for sendo necessário. O manual vai ser disponibilizado. O manual, professor César, vai ser disponibilizado, então já respondi, né? Depois que a gente finalizar, que semana que vem a gente vai disponibilizar. Então, encaminhei minha primeira progressão. Professor Maís, encaminhei minha primeira progressão em fevereiro, mas está parado por conta de falta do pessoal da comissão. Devo encaminhar novamente tudo pelo SEI? Aí a CPPD vai te responder, professora Maísa, né? O pessoal da CPPD, se estiver aí já anotando essas questões, já pode até se manifestar e orientar a professora. Processos de homologação do SIGEC poderão ser acompanhados via SEI. Professora Miriam, o SIGEC não conversa com o SEI, tá? O SIGEC é um sistema da UFT que utiliza dados do SI da UFT, tá? Não tem nada a ver com o SEI da UFNT, não tem nada a ver com o nosso SI, não passa pela gente, tá bom? São coisas diferentes, tá? Mas a CPPD pode orientar melhor a senhora. O sistema também será usado em caso de análise de estado probatório. O professor André Ângelo está perguntando, né, se vai ser utilizado para estado probatório. A princípio, sim, professor. A gente não bateu o martelo ainda, porque tem que alinhar com a CPPD como é que vai ser esse fluxo para a gente orientar o acesso ao SEI, tá? Mas, a princípio, sim, isso vai ser, então, instruído pela CPPD mais adiante, tá bom? O professor César está perguntando onde é que ficará o vídeo, ele vai ser disponibilizado no YouTube, tá? A gente vai subir ele e vai distribuir o link para todos, tá? O professor está falando da primeira progressão também, né? É a mesma coisa, professor, a declaração, tá? Tem que solicitar uma declaração à coordenação de registro de cadastros. Em relação a quem vai progredir para titular, acho que já respondi também. Vamos proceder com o processo em atraso, o professor Marcos está perguntando. Os processos em atraso, eles são, eu não sei se o professor está falando, passou os 2 anos, eu acho que, bom, enfim, isso aí é interessante que a CPPD se manifeste, professor, sobre isso, tá certo? A gente vai deixar essa discussão com a CPPD. Então, o professor César está perguntando, entendi o andamento, mas a minha internet caiu, tá. Qual a primeira aba para começar o processo? Para começar o processo, professor, a primeira aba é à esquerda, aí da tela do SEI, tá certo? Dentre as opções que temos, tem uma pastazinha aqui embaixo, iniciar processo, tá? Se o senhor localizar, vou passar aqui o mouse, aqui, ó, iniciar processo, tá certo? É o primeiro botão, clica, vai abrir essa outra página aqui de pesquisa, você vai escolher o tipo do processo e vai configurar, certo? Bom, é isso. Então, já preenchemos, já lemos aqui o chat. Álvaro. Vamos abrir aqui as questões. Álvaro. André, fala alguma coisa? Eu posso fazer uma contribuição? Eu posso fazer uma contribuição rapidinha? Boa tarde, colegas. Sim, por gentileza. No início da reunião, a grande parte dos presentes ficaram um pouco angustiados em relação ao acesso ao SEI, né? Alguns testaram, viram que não conseguiram acessar o SEI. Aí, a recomendação é sempre procurar a STI. Conversei aqui com a Ana Flávia, ela passou algumas orientações, aí eu compartilhei aqui no chat, mas eu vou reforçar novamente. Ela recomendou que pode ser que a pessoa não atualizou a senha de e-mail, a senha de acesso ao e-mail institucional. Então, ela recomenda que todos tentem acessar o SLI, o sistema que foi desenvolvido, né? Lá onde se o servidor consegue acessar o SLI, ele consegue acessar o SEI. Lá tem a opção da pessoa trocar a senha dele
E caso o problema persista, eu vou colocar aqui no chat o endereço dos gestores de SEI de cada centro. Então, se mesmo você, acessando o SLI, trocar a senha, atualizar a senha e não conseguir acessar o SEI, vocês podem procurar o gestor do SEI de cada centro, que aí eles vão tentar resolver o problema do acesso, tá certo? Obrigado, André, pelos esclarecimentos. Nós temos, então, uma fila aqui de professores. Professor Dimas, a CPPD está inscrita. Eu não sei se seria interessante a CPPD, então, falar primeiro, se o professor Dimas e o professor Marco não... Eu acho que o que a CPPD vai dizer não impacta na minha pergunta, Álvaro. Não, tudo bem, então vamos seguir a sequência, então. Professor Dimas, por favor. Álvaro, eu fiz a progressão lá pelo CIGEC, mas mesmo assim você disse que a gente pode acessar a qualquer momento e vai estar aberto lá a aba, né, para inserir documentos e iniciar o processo. Eu estou com o sistema aberto aqui e não aparece para mim. Não aparece a opção de criar o processo, não sei? Não aparece para criar o processo. Progressão e promoção. O link, progressão, promoção, não aparece. O senhor está logado em que unidade? Eu não estou logado em unidade nenhuma. Não, tem que estar. Aqui no canto superior direito, do lado de pesquisar, o que aparece aqui, onde eu estou passando o mouse? Aonde? Eu estou passando o mouse aqui, ó, no canto superior direito. CCIU é FNT. Pois é, o senhor tem que entrar na coordenação de curso. A gente disponibilizou esse tipo de processo só para coordenações de curso. Então eu tenho que entrar primeiramente na coordenação de curso. Exatamente. O senhor clica em cima, vai aparecer as opções das unidades que o senhor está vinculado, o senhor escolhe a coordenação do curso de História, clica sobre ela, aí sim vai aparecer a opção. Sim, agora apareceu. Por isso que eu falei que não ia impactar na CPPD, era mais uma informação aqui mesmo, porque o meu eu fiz pelo CIGEC, estou aguardando pelo CIGEC. Perfeito, professor. Obrigado. Viu? Obrigado, eu que agradeço. Tenha um excelente dia. Obrigado. Então, professor Marco, por gentileza. Oi, boa tarde. Boa tarde. Na verdade, só queria reforçar e solicitar a CPPD, se for possível, eles verificarem a possibilidade. Eu sei que o sistema é bom, eu vi toda a sua explicação, mas eu acho um pouco em cima da hora. Por exemplo, eu fazer minha progressão no mês que vem, aprender todos os trâmites, eu vou ter que assistir tudo de novo, seguindo passo a passo, que eu não consegui acessar no momento agora com o meu e-mail. E eu tenho um pouco de receio em relação ao atraso, né, em relação a essa progressão, se seria possível, como foi enviado no e-mail do dia 1, que eu já estava mexendo nesse documento, enviar um anexo 1 nesse momento via e-mail, né, sem ser pelo sistema. Que a CPPD visse isso, né, fizesse essa revisão, se for possível, senão a gente vai ter que se adequar, não tem jeito. Em relação à progressão para titular, que seria a minha progressão, como é que ficaria a questão do memorial? Não sei se foi respondido já aí para a professora Catiane, eu acabei perdendo um pedacinho aqui. Se vocês puderem também falar um pouco sobre isso, porque a minha progressão é para titular o mês que vem. Muito obrigado, viu? Por nada, professor. Eu acho que essas questões, então, elas são direcionadas à CPPD. Se a CPPD pudesse manifestar, pode ficar à vontade. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professores. Algumas questões. Primeira delas, quando o professor abre o requerimento, ele precisa botar as informações e ele vai assinar, e a hora que ele assinar, consta lá a data da assinatura. Ele pode deixar esse processo aberto durante 10, 15, 20 dias, 3 meses, porque não tem uma limitação de tempo. A DDP precisa verificar como é que vai ficar isso, por quê? Porque se o professor deixar o processo aberto durante 30 dias e depois enviar a documentação e o processo, ele pode reclamar depois que o processo dele está atrasado, e isso não é verdade, porque ele assinou 30 dias e demorou para enviar, então precisa esclarecer essa questão. Eu não sei se na hora de enviar o processo vai constar a data do envio.
Então, essa é uma questão que precisa ficar claro, porque senão vai chover de gente que abriu o processo, esperou um tempo, porque estava trabalhando no processo, e eu acho que demora mesmo, inicialmente, até tomar o traquejo de todo o procedimento, mas precisa verificar essa questão. Por quê? Porque a resolução diz que, nos casos de progressão e promoção, a CPPD tem 30 dias para avaliar o processo. Nos casos de estágio probatório, depende da situação, é um pouco diferente, mas então precisa verificar isso. Segunda questão, precisa anexar o memorial? Precisa. Se você vai fazer um processo de promoção para professor titular, você vai ter que criar, além desses documentos que aparecem aqui na tela, um outro documento chamado memorial, porque senão, na hora de a gente distribuir o processo, não tem o memorial. Se é pelo sistema, então é pelo sistema. Não tem porquê, lá no SIGEC não dá para colocar pelo sistema, porque não tem a opção, mas aqui tem a opção, incluir documento, então você vai incluir um documento externo, conforme já foi explicado. Terceiro ponto, processos, aqui talvez eu responda duas questões, uma questão específica da Maísa e a do outro professor sobre a questão de atraso, depende do que ele está chamando de atraso. Maísa, todos os processos que chegaram na CPPD via SIGEC até o dia 27 de março estão sendo processados. Aí, respondendo ao provável atraso. Nós tivemos a nossa servidora da secretaria, que foi deslocada de função, então ela não está agora 24 horas disponível para a secretaria da CPPD. Então, isso teve um problema. Ela perdeu momentaneamente o código de acesso de onde ela retirava os relatórios do CACO-PCA e o relatório de afastamento. Ela ficou quase uma semana sem este acesso lá no mês de fevereiro. Então, alguns processos ficaram represados por isso. Alguns processos ficaram represados e atrasados porque o sistema, a gente recebeu a informação que o sistema estava sendo atualizado, ninguém podia mexer, inclusive nos relatórios que a secretaria precisava anexar, ou informar para a presidência, porque, neste caso, quem faz a anexação dos relatórios não é a secretaria, pelo SIGEC, é a presidência que faz este processo. Então, há processos em atrasos? Há. Os que chegaram até dia 27 de fevereiro estão tramitando. Eu tramitei, distribuí, hoje de manhã, os últimos 6 processos que estavam no SIGEC. Falta um processo ser distribuído, porque este processo precisa de uma portaria, porque é de promoção. Então, precisa primeiro aguardar a portaria, para depois anexar os documentos e distribuir para quem, de fato, vai avaliar. Que é o caso do processo da professora Débora. É o único que está parado, porque a gente está precisando da portaria para poder ver quem é que vai fazer a avaliação do processo. Quarto ponto, é possível anexar o Excel original que a gente tem lá, antigo do CIGEP, que era da UFT, etc. e tal. O da UFT não, porque o da UFT não tem alguns itens que nós já anexamos no Excel, que é o nosso da UFNT. Então, quem tem o Excel antigo da UFT, não faça por ele, porque tem deficiências de itens lá, e de pontuação. Então, tem que procurar as coordenações de curso e as comissões locais, todos eles já têm o Excel, o anexo 1, atualizado da UFNT. É possível trabalhar com este Excel? Aparentemente é. Como é que nós vamos decidir isso? Nós temos reunião da CPPD agora, dia 23. Nós vamos deliberar lá algumas questões. Por exemplo, pode usar o Excel, porque ele já faz a continha, né? O Excel do SEI, ele não faz a conta, ele não faz a multiplicação. O Excel nosso, o tradicional, ele já faz a conta. Embora
a grande maioria erre, por exemplo, no cálculo da questão das horas de ensino, mas isso ok, o avaliador faz o cálculo porque a função dele é fazer isso. Receber por e-mail ou por sistema, a CPPD pode decidir também lá no dia 23. Particularmente, se o sistema já está de pé, se o sistema já está funcionando, eu, presidente ou membro da CPPD, acho que nós temos que fazer pelo sistema, porque o processo fica arquivado. O processo que vem por e-mail, daqui a pouco o e-mail deu um problema, perdeu, sei lá o que aconteceu, o processo do docente evaporou-se. Tudo bem, vai ter uma portaria, que ele vai estar resguardado, etc. e tal, ok. Acho que se o sistema funciona, com exceção de algumas questões técnicas muito específicas, acho que a gente tem que fazer um esforço de ir pelo sistema, porque fica padronizado. Porque receber pelo e-mail não é só o e-mail e o processo de um docente, é e-mail respondendo dúvida, é e-mail da pró-reitoria, é e-mail das comissões locais, é e-mail da secretaria, ou seja, é um calhamaço de e-mail, que quem está abrindo os e-mails da CPPD tem que dar conta disso. Só que quem está na presidência da CPPD e os demais conselheiros tem aulas, tem projeto, tem pesquisa, tem extensão, como todos os demais docentes. Além disso, tem a função da CPPD. Então, a gente pode decidir? Pode. Que dia? No dia 23 da nossa reunião. Mas seria bom que quem está no gatilho para encaminhar seus processos vão fazendo calmamente o processo no sistema. Teve alguma dúvida? Encaminha para a CPPD, encaminha para o Álvaro, que a gente vai respondendo e elucidando até que o tutorial fique pronto. Aparentemente, este procedimento aqui é menos complicado do que o SIGEC. Por quê? Porque no SIGEC, se você tem 5 documentos para inserir no campo 1, de itens diferentes, você tem que inserir 5 documentos nos itens diferentes. Aqui não, aqui você vai juntar tudo pela ordem num único documento. Ou seja, talvez demore um pouquinho para aprender a primeira vez, mas em vez de 40, 50, 60 documentos, você vai ter que anexar 3 ou 4 documentos, talvez 5, se for uma promoção para titular, que é o memorial. Mas a gente já está na pauta para a nossa reunião de decidir se recebe por e-mail ou não, mas daí a gente decide isso só na semana que vem, porque não é a presidência que decide. Se a presidência precisar decidir, ela decide também, não há nenhum problema em relação a isso, mas estava na pauta da reunião. Uma outra observação é em relação a uma pergunta que foi feita por um docente, me escapou o nome agora, é que se primeiro a gente tem que anexar os documentos comprobatórios, depois preencher o anexo nesta ordem. Eu já fiz na ordem inversa e deu certo. Então, você pode primeiro preencher o anexo e depois anexar os documentos. No meu caso, deu certo. Acho que ele dá certo das duas formas, pelo que o Álvaro mostrou para a gente. Então, você pode anexar os comprovantes, todos um único documento, e depois fazer as marcações no anexo 1. Ou você pode marcar no anexo 1 e já vai ticando, ver qual é a ordem, para você não se perder, organiza os seus comprovantes e aí anexa os comprovantes e aí tudo ok. Assina o que tiver que assinar e envia. Está tudo claro para a CPPD o processo? Não, porque aparentemente não chegou nenhum processo, a não ser um teste que o Álvaro fez com a gente há uns 15 dias atrás, uns 15 dias mais ou menos. Mas, de fato, nenhum processo, de fato, chegou para a CPPD por enquanto. Por quê? Porque estávamos neste trânsito de sair de um e entrar no outro. Então, essas questões, elas precisam ser trabalhadas com uma certa calma. É provável que ela vai te dar um pouco de trabalho na primeira vez, mas é só o traquejo, como o SIGEC deu um monte de trabalho inicialmente para um monte de gente. Aliás, tem gente que até hoje não consegue trabalhar no SIGEC,
fica pedindo para enviar por e-mail. O sistema é o sistema. Eu não gosto do sistema, aparentemente ele nem é bom e nem é ruim, é mais um sistema. Mas, enfim, a gente criou uma sociedade que é para viver de sistemas e aí não tem muito o que fazer. Então, inicialmente, desculpe me alongar, mas eram essas observações que a CPPD tinha para fazer por enquanto. Obrigado. Obrigado, professor. Antes professor Marcos, se o senhor me permite, só para estou mostrando aqui na tela, né, o histórico do processo, ele fica registrado, né, quando foi criado, quando foi tramitado e quando foi recebido pela unidade, tá certo? Então, foi criado aqui pela coordenação de curso e tramitado, processo remetido pela unidade para a secretaria e recebido pela secretaria, também com data e hora agendada por quem recebeu, tá certo? Se eu clicar aqui em histórico completo, eu ainda tenho mais detalhes ainda, inclusive dos documentos que foram incluídos, né, dentro do processo em cada dia, por quem que incluiu, tá bom? E até numa sequência em que a última movimentação aparece primeiro, tá? Então, o sistema ele registra tudo. Por isso que a gente entende que não faz diferença se o processo é criado com 30 dias, 40, 1 ano, 2 anos de diferença. Isso não vai fazer diferença para o envio dele, vai ficar tudo registrado. É uma questão mesmo de orientação da CPPD, o que ela vai considerar como válido ou não, né? Se a criação do processo ela entra como algo importante de se pontuar ou não. Se o processo criar documentos assinados, eles têm uma lógica, eles vão estar registrados, qualquer movimentação que for apagada vai estar tudo registrado, mas o momento em que ele é recebido pela secretaria da CPPD, ou pela própria CPPD, é que é o prazo que, de fato, comprova que a CPPD teve ciência dessa solicitação, né, desse requerimento. Enfim, aí só para mostrar que é possível esse histórico no sistema, né, e a CPPD vai decidir como é que vai interpretar essas informações. Professor Marco, por favor. Na verdade, só um esclarecimento depois da fala da professora. Não é que eu sou contrário ao sistema, muito pelo contrário, né? Eu concordo com a senhora em relação à organização, à segurança. É porque, de fato, se vocês ainda não estão completamente seguros, né? Imagina nós. E em cima da hora para fazer uma progressão. Então, eu recebi 2 orientações diferentes, até por e-mail, né? Uma primeira para guardar o SIGEC e liberar o sistema para enviar os documentos, que teria um prazo aí de 50 dias antes da minha progressão. Aí, dia 1 agora, chegou um e-mail encaminhado a todas as coordenações, que a gente deveria fazer até que houvesse treinamento, fazer por meio físico e mandar por e-mail. Dia 1 agora. Aí, acho que um dia depois, ou no mesmo dia, chegou o e-mail que ia ter o treinamento. Então, a gente fica muito perdido também, né? Por isso, essa minha colocação de vocês avaliarem, mas se for a decisão da CPPD, que deve ser enviado unicamente, exclusivamente pelo sistema, eu vou ter que dar meus pulos, né? Mas é só para deixar claro que eu não sou contrário, mas é só uma posição quanto docente. Muito obrigado. Obrigado, professor. Professor Francisco, por gentileza. Boa tarde, Álvaro. Álvaro, a pergunta é assim, meu interstício normalmente é abril, só que da última vez eu dei entrada em abril, mas o meu documento ficou para 11 de maio, a última vez. Então, esse ano, 2024, meu interstício deve ser também em maio, é isso? Professor Lemos, eu vou pedir que a CPPD se manifeste, então, para tirar essa dúvida com mais propriedade. Desculpa, eu não ouvi a interpelação do professor. A minha portaria saiu para dia 11/5, na última avaliação. Então, eu devo fazer novamente nesse mesmo período, em maio. Professor, a progressão e a promoção é interesse do servidor. Se o servidor quer seguir os 24 meses sem perder muito tempo, então
uns dias antes de vencer, um mês antes, a depender de umas questões técnicas. Por exemplo, o professor depende do relatório das aulas para poder computar o campo do ensino. Então, se ele termina, a portaria dele é maio, mas ele precisa das aulas deste semestre, então ele não pode apresentar em maio, porque ele só vai precisar das aulas que só finalizam em junho, julho. Então, ele vai ter que esperar. É uma outra questão que não depende da CPPD. Se o docente tem pontos do ensino sobrando e a portaria dele a data base é maio, ele pede sempre em maio ou em abril, não há nenhum problema. Mas se ele deixar para pedir em junho, para pedir em julho, para pedir em agosto, aí é interesse do servidor. O que vai acontecer? Se ele deixa atrasar 3 meses, ele vai perder 3 meses. Se ele deixa atrasar 1 ano, ele vai perder 1 ano, né? Tem gente que segue rigorosamente, ou tenta seguir rigorosamente para não perder nada, tem gente que perde muito tempo. Então, por conta disso, e aí respondendo, talvez, uma outra questão que tem relação com atraso. Havia um entendimento jurídico no Ministério do Planejamento de que períodos atrasados não podiam ser computados ou pedidos para tramitar progressões em atraso. Em novembro do ano passado, a Advocacia Geral da União, junto com o Ministério do Planejamento, soltou uma nova instrução normativa, um novo parecer, que os servidores que têm 2 anos de atraso, 3 anos, 4 anos, até 5 anos, podem pedir as progressões atrasadas. Então, vou pedir tudo agora? Não. A CPPD, a DDP ficou de fazer um levantamento sobre estes casos para a gente dirimir algumas dúvidas e saber de algumas questões processuais, por exemplo. Vai precisar anular a portaria anterior? Não sei, essas questões técnicas mais específicas estão sendo tratadas pelas instâncias devidas. Mas há esta possibilidade, a partir do final do ano passado, que pessoas que fizeram sua progressão, por exemplo, em agosto de 2019, em tese ela teria 2 progressões se ela não fez nenhuma de lá para cá. Ela pode pedir as 2 agora? Não sei, no meu ver ainda não, porque a gente não decidiu essas questões junto com a DDP e com a Pró-Reitoria Pró-Pessoas. Não definiu com clareza ainda, a gente sabe que pode, como é que vai tramitar isso é que ainda não está claro. O que a gente tem orientado quem tem progressões atrasadas, e o que é progressão atrasada? Se você tem mais de 2 anos perdido, você vai arrumando a sua documentação, deixa no jeito, que a hora que a CPPD e a DDP der o start, você apresenta o pedido e aí vai tramitar. Vou receber os atrasados? Isto eu não sei responder. Pode acontecer 2 coisas, no meu entendimento jurídico modesto. A União pode conceder a progressão a título de mudança de classe e ela pode conceder a sua progressão e promoção a título de mudança de classe e de restituição pecuniária. Mas eu não sei como é que vai funcionar isso, porque lá no parecer não deixa isso claro, só diz que pode pedir progressões atrasadas. Acho que era isso. Professor, desculpa, que eu estava falando só da data, porque na última vez o meu período de fazer a minha progressão seria abril. E eu dei entrada em abril, só que a minha progressão, ou a minha data ficou 11 de maio. Então, eu devo fazer então esse mês de abril. Então, essa é a minha pergunta. Não, professor, se a sua portaria é 11 de maio, a sua data base é 11 de maio. Obrigado, era isso que eu queria saber. Tá? Obrigado. Obrigado, Álvaro. Até a próxima. Obrigado, professor Francisco, professor Eliseu. Professora Valéria, na fila, por favor.
Boa tarde a todos. Eu procurei acompanhar, mas eu entendo que, como tudo, é muita informação no momento. Eu sou uma que estou atrasada. Desde 2019, foi minha última progressão, então a fala da professora já me respondeu muita coisa, e as perguntas dos outros colegas também. O que eu gostaria de saber é se, no momento em que eu monto esse processo e eu envio, se houver qualquer problema do tipo documento faltando, documento errado, alguma falha da parte do docente na montagem desse processo, barema, qualquer tipo. Esse processo volta para nós, para que nós possamos corrigir o erro, ou nós perdemos essa progressão e temos que aguardar os próximos 2 anos? Eu acho que eu posso responder essa, embora seja dentro do procedimento do fluxo, né? Mas a CPPD já indicou, já fez essa mesma questão para a gente, né? Dentro do SEI, a gente já explicou que, caso haja algum problema de documentação, que precise o processo retornar ao docente, para o docente fazer as inclusões necessárias, a CPPD vai devolver o processo para a unidade que iniciou o processo, ou seja, para as coordenações de curso, para a caixa da coordenação de curso. Então, o processo vai ser devolvido e o docente vai poder, dentro de um prazo, acredito que de 30 dias, né, preencher ou precisar alterar, precisar incluir, né, e depois devolver novamente para a comissão continuar com a análise, professora. Então, é possível, sim, fazer esse retorno, e ele está previsto, inclusive, na resolução. Eu pensei mais especificamente, eu sou uma usuária primitiva da internet, e esse processo de juntar PDF, né, comprimir, isso, para mim, eu sei que é algo que eu vou aprender a fazer, mas pode ser que não seja tão bem sucedida num primeiro momento. Então, qualquer problema eu posso retornar. Então, está ótimo. Muito obrigada. E a gente está à disposição, professora. Precisar do auxílio. Professor Eliseu. Muito obrigada. Vou precisar, sim. Complementando, professora Valéria, segundo a resolução, ela diz o seguinte: a CPPD recebe o processo. Teve alguma falha, faltou algum documento, tem documento sem assinatura, alguma questão aparentemente solucionável de maneira rápida, a gente devolve o processo. O que a resolução diz textualmente? A gente devolve o processo. Se o docente demorar mais de 30 dias para devolver o processo para a CPPD, começa a contar a nova data da devolução. Se ele devolver antes de 30 dias, vale a data inicial do pedido. Vou exemplificar. Nós temos o pedido de uma docente que fez o seu pedido em novembro do ano passado. Veio com problemas nos documentos. A gente devolveu, ela anexou, só que ela anexou, não sei por que cargas d'água, os mesmos documentos que estavam na inicial. A gente devolveu uma segunda vez. Ela anexou de novo os mesmos documentos. Isso com uma diferença de 30 dias, 40 dias entre um e outro. O que a gente está fazendo agora? A gente vai indeferir o processo e ela só vai poder pedir nova progressão daqui a 6 meses. Então, isso é uma atenção que o docente precisa ter. Quando ele faz o pedido, nos primeiros 30 dias, ele tem que ficar de olho no seu e-mail, no processo, se voltou, se tem alguma falha técnica, se a gente comunicar. Não sei como é que vai ficar, de fato, pelo SEI, mas a gente comunicava por e-mail. Acho que a gente pode fazer as duas coisas, devolve pelo SEI e comunica pelo e-mail. Agora, o docente tem que ficar atento. Nós temos docentes que a gente manda e-mail, 1, 2, 3, 4 e-mails, e o docente some. Então, nós não temos como agilizar o processo. Então, nós vamos, neste caso específico, nós vamos indeferir o pedido de progressão da professora, e ela vai ter que aguardar 6 meses, porque é isso que a resolução reza. Eu gosto dessa regra? Não, mas é a regra estabelecida. Então, enfim, a regra lex dura lex.
Tá, eu agradeço, e como eu caio no caso, né, especificamente 2019, eu vou levar a sugestão, vou começar também, né, foi por questões pessoais mesmo, vou começar a juntar tudo e aguardar um esclarecimento por parte da CPPD sobre pedir essas duas progressões que eu teria direito, até um melhor entendimento desse posicionamento da AGU. Obrigada, está respondido. Muito obrigada. Professora, só complementando, eu sugiro que você faça um pedido e aguarde o encaminhamento das questões pendentes, para você não ficar demorando mais, sendo, digamos assim, prejudicada mais ainda do que já foi. O período de uma, então. O período de uma, você garante o período de uma e aguarda a restante as providências. Ah, tá ótimo, muito obrigada. Já economizou um e-mail. Então, só antes de dar a palavra ao professor Nilma, rapidinho, essa questão das progressões cumulativas, mediante o último entendimento da AGU, já foi encaminhada para a Procuradoria Jurídica da Universidade, né? A gente agora está aguardando, então, a manifestação da Procuradoria acerca dos questionamentos que a gente fez para eles, tá certo? E assim que a gente tiver essa informação, a gente vai se reunir com a CPPD, apresentar as orientações e a CPPD vai, então, normatizar a respeito, né? Ou propor uma normativa, enfim. E também só um dado que a gente ficou de fazer um levantamento, eu peço até desculpas que eu acabei não compartilhando com a CPPD esse dado, devia ter compartilhado o quanto antes, então eu já peço desculpas e vou fazer isso agora, assim que terminar essa reunião. A gente fez o levantamento, encaminhamos também para a reitoria, para a ciência já, de cerca de 92 professores que estão com progressões atrasadas dentro da universidade, né? Desses, em torno de 40 professores, assim, mais ou menos metade está com uma progressão só atrasada, né, e boa parte delas já estão na mão da CPPD, e a outra metade está com 3, 4, 5 progressões aí, em atraso, tá certo? Então, a gente tem esse panorama hoje e a gente precisa resolver ele o quanto antes. Aí já acionamos a Procuradoria e estamos aguardando, no momento, uma posição. Tá ok? Eu agradeço muito essa atenção, né, de vocês verem isso, porque realmente fazer, né, pesquisa, ensino e extensão é complicado, fora as outras questões, né? E nós, professores mesmo, nós não temos esse mecanismo, né, de sinalizar para o outro. Então, que vocês cuidem, né, de nos sinalizar, levantar quantos estão atrasados, eu acho realmente muito positivo dessa gestão, porque estamos todos no mesmo barco, né? E não interessa a ninguém ficar para trás. Eu agradeço, congratulo, porque realmente temos que cuidar de todos. O problema de um hoje pode ser o problema de outro amanhã. Então, eu fico bastante aliviada com esse levantamento que vocês fizeram e que eu certamente estou lá. Obrigada, Álvaro. Nada, professora. Então, a última fala solicitada aqui do professor Nilma, a gente, então, encerra nele, tá? Pelo avançar da hora, para a gente não estender muito mais a nossa reunião, tá bom? Professor Nilma, por favor. Eu queria fazer uma pergunta para a professora, desculpa, eu não vou falar o nome, porque só aparece aqui CPP, Comissão Permanente. No entendimento da AGU, as progressões em atraso são só 5 anos. Isso é um entendimento da CPPD? Isso está claro no documento da AGU? Eu não entendi esse prazo. Obrigado. A legislação diz que o servidor só pode pedir, nesse entendimento, o servidor só pode pedir, no máximo, 5 anos atrasados. A legislação do... A legislação diz isso, não é nem a nossa resolução, é a lei 12.772, se não me falha a memória, que está sendo referenciada no parecer lá da AGU.
Eu estou só colocando para que não tenha muito processo de judicialização, tá? Porque isso não é um entendimento, tá? Inclusive da UFT, mas se a CPPD vai seguir essa legislação de 5 anos, tá? A universidade pode ter aí alguns, né? Mas aí tudo bem, não cabe aqui, não é assunto para aqui, né? Para esse momento. Se a legislação está dizendo isso, né? Mas não é o entendimento de outras instituições. Obrigado. Obrigado, professor. Então, eu acredito que cumprimos a nossa missão de hoje, tá? Assim que possível, e é isso na semana que vem a gente já vai estar com esse material publicado, com o manual, certo? E estamos aí à disposição para dúvidas, quem precisar entrar em contato com a diretoria, vou pôr aqui o e-mail no chat, tá? Quem quiser entrar em contato diretamente com a diretoria. E a CPPD também já pôs aqui o e-mail também. Essa conversa, ela continua, tá? Se quem precisar de orientação para incluir documentos, criar processo, a gente está à disposição nesse momento de transição. Tá certo? Então, muito obrigado pela presença de todas e todos, tá bom? Estamos mais uma vez à disposição. Um grande abraço, bom final de semana a todos.